Olá, bom dia! Nosso grupo é composto por Eduardo Xavier, Gabriel Paradella, Isabela Fraga, Luana Furtado e Thalita Modenese. O tema do nosso projeto de intervenção é o isolamento social e idosos frente ao Covid-19, afeto e cuidado em tempos de pandemia. Diante da situação no mundo e no Brasil, afetados pela pandemia do coronavírus, é imprescindível refletir e analisar a situação vivida pelos idosos, tendo em vista que tais indivíduos estão presentes no grupo de risco. Questiona-se dessa maneira a imposição de medidas pautadas no social, tendo em vista a dignidade humana, a afetividade e o amparo social da terceira idade, devido às restrições impostas pela pandemia, como isolamento social e, consequentemente, a separação de pessoas queridas, a perda de liberdade e as incertezas sobre a situação podem se tornar muito desagradável e acarretar em prejuízos para a saúde mental e física. O confinamento, a perda da rotina e a falta de lazer, de contato físico e social, podem provocar medo, angústia e uma sensação de solidão e desamparo, ocasionando. Além disso, a frustração pode ser acentuada pela impossibilidade de executar as atividades do dia a dia. Por conta disso, a questão é: de que forma os psicólogos podem atuar na intervenção da saúde mental dos idosos frente à pandemia? Essa hipótese é, podendo promover atividades através de rodas de conversa via videoconferência, oficina de arte, meditação e cartela de bingo para uma dinâmica online, com o objetivo de proporcionar lazer e bem-estar. Agora eu vou falar um pouco dos objetivos desse nosso projeto. A gente trouxe como objetivo geral atuar na intervenção da saúde mental dos idosos frente à pandemia e como objetivo específico buscar por respeito e compreensão das necessidades que envolvem o envelhecimento, descrever as repercussões do isolamento social, discutir a ausência de políticas públicas de atenção à população idosa e, por último, promover afeto e cuidado em tempos de pandemia. Agora vamos trazer para vocês a justificativa do nosso projeto de intervenção. Bom, tendo em vista as grandes dificuldades já enfrentadas pelos idosos, que já eram muitas antes da pandemia e que agora se tornaram muito maiores durante a pandemia de fato. E assim, de extrema importância que esse assunto do isolamento seja pautado na atenção aos idosos e que seja de fato discutido, tanto por ser uma parcela da população que sempre precisou de certos cuidados, quanto por estarem inseridos em um grupo de risco, né? E assim, esses idosos, eles são, sem sombra de dúvidas, um assunto de extrema relevância e que deve ser abordado perante a atual pandemia da Covid-19. Justamente por ser, assim, indivíduos que já perpassaram por diversas fases, diversos obstáculos ao longo de suas vidas. E habitualmente estão e estariam acostumados, a lutar e correr atrás do seu próprio bem-estar. E com a chegada da terceira idade, eles se encontram, muitos deles se encontram incapazes de realizar tarefas simples do cotidiano, que antes fariam tranquilamente, facilmente. Isso acaba gerando e trazendo muitas frustrações. Então, assim, tendo em vista que ainda existe a questão do isolamento, que por mais que seja para o bem da população, é algo que afeta psicologicamente e fisicamente todas as pessoas. Então, assim, esses indivíduos que já se encontravam fragilizados, agora têm obrigatoriamente que lidar com mais um obstáculo. Então, para finalizar, esses tempos turbulentos, em tempos políticos, sociais, econômicos, que, como os atuais, o tema do idoso ele é pouco abordado. E a gente quis trazer para trazer visibilidade nessa fragilidade, trazer a importância dada a essa parcela da população, que possa servir também como um catalisador para a mudança nos hábitos das pessoas que convivem e cuidam de idosos, além de servir também, claro, como uma base de incentivo para futuros projetos relacionados a essa área.
Agora a gente vai falar um pouco sobre o nosso referencial teórico. A gente dividiu ele em 4 tópicos e eu vou apresentar o primeiro, que é a busca por respeito e compreensão das necessidades que envolvem o envelhecimento. Então, atualmente, na sociedade que a gente está inserido, ser velho é lutar para continuar sendo homem. O que isso quer dizer? Quer dizer que há, sim, a desvalorização da pessoa idosa. E de acordo com Gita Debert, que é uma professora titular da Unicamp no Departamento de Antropologia, estudos com a temática velhice esbarram em algumas dificuldades porque é uma questão que na sociedade ocidental contemporânea se constitui como um problema social. O termo velhice, de acordo com a autora, se caracteriza como sendo a última etapa do ciclo vital, independente de condições de saúde e hábitos de vida, podendo ser acompanhado de perdas psicomotoras, sociais e culturais. Hoje, os esforços para combater o preconceito com base na idade estão em amplo crescimento graças à crescente visibilidade dos idosos ativos e saudáveis. Mas, por outro lado, muitos idosos com problemas comportamentais e mentais, eles tendem a não procurar ajuda. E, aparentemente, a principal razão é a sua incapacidade de acessar os serviços de apoios necessários. De fato, há uma escassez de profissionais devidamente treinados na área de saúde mental que possa atender os idosos. E de acordo com o American Psychological Association, essa escassez ela provavelmente aumentará na mesma proporção que a estimativa de aumento da população mais velha. Dessa forma, é preciso promover mudanças na estrutura social a fim de que, ao terem suas vidas prolongadas, os idosos eles não fiquem distantes de um espaço social em relativa alienação, inatividade, incapacidade física e dependência, mas possam buscar o seu bem-estar e melhorar a sua qualidade de vida. Assim, é necessário o incremento de políticas e programas sociais de envelhecimento ativo com a intenção de prevenir e retardar as debilidades e doenças crônicas associadas a esse período da vida humana. A descrição sobre as repercussões do isolamento social. Bom, o impacto do isolamento sociocultural do isolamento traz a vivência do distanciamento, os reflexos na qualidade de vida e as redes de apoio. Então, a gente identifica os riscos para a exclusão social e o impacto na saúde integral desses indivíduos, que afetam as relações, aumentam as desordens psicológicas, e muitos desses indivíduos eles vivenciam perdas em vários aspectos da vida, aumentando a vulnerabilidade a quadros depressivos que podem até desencadear desordens psiquiátricas, perdas da autonomia e até um agravamento de quadros patológicos pré-existentes. Então, em situações de distanciamento e isolamento, algumas formas de mal-estar são comuns, como a sensação de impotência, o tédio, a solidão, irritabilidade, tristeza e diversos medos, como, por exemplo, de morrer. Os idosos, em especial aqueles com declínio cognitivo ou com demências, são identificados como particularmente vulneráveis a alterações emocionais e comportamentais. Então, assim, o envelhecimento saudável, com qualidade de vida, tem apresentado interações multidimensionais entre saúde física e mental, a autonomia, a integração social, o suporte familiar, independência econômica e o ambiente físico, em que esse idoso está inserido. Então, assim, quanto mais ativo o idoso, maior a sua satisfação com a vida, sendo assim menos suscetível ao isolamento e à depressão. Ainda dentro do referencial teórico, nós vamos falar sobre a ausência de políticas públicas de atenção à população idosa. No Brasil, o desafio para o século XXI é oferecer suporte de qualidade de vida para uma população com muitos idosos que, na sua maioria, são de nível socioeconômico e educacional baixo e com alta prevalência de doenças crônicas e incapacitantes. Assim, para a atenção adequada ao idoso, juntamente com a severidade dos seus problemas funcionais, é indispensável o desenvolvimento de políticas sociais e de saúde legais e condizentes com as reais necessidades das pessoas nessa fase da vida.
As experiências dos idosos com o modelo de isolamento imposto frente à Covid-19 não se constituem numa alternativa totalmente eficaz, considerando a ausência de políticas públicas de atenção à população idosa com programas adequados e direcionados ao atendimento integral de saúde do referido público. É necessária a ampliação do debate sobre o tema, avaliando alternativas que possam minimizar os impactos da medida para propor a implementação de políticas públicas direcionadas à manutenção da saúde integral da pessoa idosa. O Estatuto do Idoso, criado pela Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, estabelece prioridade absoluta às normas protetivas ao idoso, priorizando novos direitos e estabelecendo mecanismos específicos de proteção, os quais vão desde precedência no atendimento ao permanente aprimoramento de suas condições de vida até a inviolabilidade física, psíquica e moral. O Estatuto do Idoso, em seu artigo 18, no capítulo 4 do Direito à Saúde, diz: as instituições de saúde devem atender aos critérios mínimos para o atendimento às necessidades do idoso, promovendo o treinamento e a capacitação dos profissionais, assim como a orientação a cuidadores familiares e grupos de autoajuda. A partir desse estatuto, os idosos podem exigir proteção aos seus direitos. Portanto, Nery enfatiza que as políticas de proteção social baseadas em suposições e generalizações indevidas podem promover o desenvolvimento ou a intensificação de preconceitos negativos e para a ocorrência de práticas sociais discriminatórias em relação aos idosos. A consideração dos direitos dos idosos deve ocorrer no âmbito da noção de universalidade do direito dos cidadãos de todas as idades à proteção social quando se encontrarem em situação de vulnerabilidade. É de grande importância que os segmentos da sociedade, operadores públicos e idosos sejam instruídos quanto aos seus aspectos positivos para que conheçam bem seus direitos, podendo assim exercê-los e reivindicá-los. Bom, agora eu vou falar do afeto e do cuidado em tempos de pandemia. Essa questão do afeto e do cuidado é uma questão que está intrínseca na vida de todos os seres humanos, porque todos os seres humanos precisam de atenção, precisam de cuidado, precisam de afeto, porque, querendo ou não, isso está ligado à vida de uma pessoa. As questões que reforçam a pessoa, o que motiva essa pessoa, as motivações no caso, enfim, é meio que como se fosse a gasolina de um motor, como se o ser humano fosse o carro, e essa questão da afetividade, do cuidado, atenção, está intrínseca na gasolina. Essa foi a metáfora. Enfim, a questão aqui abordada é em volta dos idosos, porque os idosos já são, por si só, uma parcela da população fragilizada, porque coisas que para as outras pessoas cotidianas, fáceis, passam batido, para os idosos eles encontram dificuldade de realizar tais tarefas. E isso já traz uma certa frustração, já traz um certo questionamento, já traz uma coisa tipo, o que me motiva, o que eu estou fazendo, por que eu continuo nessa... Isso já é uma questão já. E daí entra a outra questão que é a pandemia. Porque a pandemia, querendo ou não, ela traz o isolamento, traz a questão da solidão, traz essa fragilidade dos laços, porque os idosos eles precisam desse contato, porque é o que reforça eles. Como os reforçamentos deles foram, em suma maioria, restringidos, diminuídos, sobraram poucas coisas, sobraram poucos reforçadores para eles. E esse é um dos mais importantes, que é o reforçador emocional, e que está ligado à saúde, porque o emocional está diretamente ligado à saúde. Enfim, tendo em vista essa fragilidade, é importante que os familiares, as pessoas responsáveis pelos cuidados dessas pessoas, dessa parcela da população, que no caso são os idosos, é necessário que essas pessoas se atentem, fiquem ligadas, elas podem fazer, como elas podem ajudar esses idosos a se comunicarem, a manter essa questão da atenção, porque esses idosos eles encontram dificuldades em utilizar os meios tecnológicos atuais, porque é uma coisa muito nova para eles. Então, isso mostra o quanto eles precisam de atenção, o quanto eles precisam de afeto. E, bom, é isso.